Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso incrível, né? Um despertar aí do mundo oculto, muita teoria, muitas revelações, muitas outras novidades sendo reveladas, além das quais a massa, né, nos informa. Então, uma forma de nós começarmos a estudar conteúdos, né, um pouco fora da matriz, é aqui através disso que eu estou trazendo para vocês. Então, hoje, sem mais delongas, vou pedir para você aí deixar seu like no canal. Isso me ajuda muito. Então, deixe seu like, pelo menos faça um pequeno comentário aqui, né, durante a live mesmo, ou depois, se você está assistindo aí a gravação, deixe seu like e comente alguma coisa aí, porque isso ajuda o canal, né? Ajuda mais pessoas a ficarem conhecendo, né, sobre o conteúdo que está aqui disponível. Se, né, vocês colaborarem comigo, eu continuo fazendo essas aulas aqui gratuitas. Senão, eu vou deixar tudo gravado lá dentro da plataforma, tá certo? Então, hoje, né, nós vamos falar sobre algo muito interessante. A ordem do universo representada pela lei do 7. O famoso número 7 que está, né, praticamente aí em muitas coisas e a gente às vezes não sabe o porquê disso. Só que essa aula vai ser um pouco extensa, porque nós vamos falar sobre as raças, né? Todas as raças aí que já estiveram por aqui e algumas outras aí, nós vamos entrar em detalhes. Por quê? Porque, como eu disse, cada aula é uma peça de um quebra-cabeça. E lá mais adiante, você vai ter condições de montar esse quebra-cabeça e fazer você o entendimento, trazer para a sua realidade, a sua, né, o seu dia a dia, o seu propósito, a sua caminhada, os seus interesses, esse conteúdo aqui. Não estou querendo convencer ninguém de nada, nada do que está aí é invenção minha, apenas eu estou trazendo conteúdo, né, do mundo oculto aí, conteúdo de outras questões, né, de outras filosofias além do beabá que a massa, a matriz está condicionando todos nós. Então, uma maneira de você começar, né, a visualizar ou compreender algo um pouco diferente do comum, estou trazendo aqui para você. Então, sem mais enrolação, vamos começar aí. Acho que você já deixou seu like, né? E escreveu alguma coisinha aí. Vamos à nossa aula de hoje. Muito nós já falamos aqui, né, nas outras aulas, que o universo é presidido por leis que não mudam. Caso assim não fosse, não haveria organização viável no mecanismo universal. O universo como um todo não iria estar sendo regido, digamos assim, da maneira que ele vem sendo. Então, notamos que na natureza que tudo possui um ciclo, um período de vida. Uma planta, um animal, um ser humano. Às vezes nós esquecemos que nós somos animais também, né? Um átomo. Enfim, seguindo essa lei, os planetas e as estrelas também viverão por um determinado tempo e depois morrerão. A eternidade é característica da quinta dimensão. Por exemplo, uma estrela que você vê hoje, essa estrela provavelmente já está morta, você só está vendo a iluminação, a claridade dessa estrela ainda, mas talvez ela nem exista mais, né? Então, a quinta dimensão é onde vive nosso verdadeiro ser. Do contrário, aqui, na terceira dimensão onde nós vivemos, tudo é perecível. É por isso que os hindus chamam esta dimensão de Maya, ou seja, ilusão. O planeta é um ser vivo. Sua existência está programada para produzir sete raças e depois morrer. E
Vamos ressaltar que aqui não estamos nos referindo raças como pessoas, branco, amarelo, vermelho, negro, etc. Mas as raças raiz, ou a raça raiz, ou seja, a área, a ariana, da qual todos os seres humanos da Terra fazem parte atualmente. Todos nós pertencemos à raça ariana. A Lua, Selene, já foi um planeta habitável. Produziu 7 raças e acabou morrendo. Após sua morte, a alma da Lua incorporou na Terra. Inclusive, Samael, num passado muito distante, diz ser habitante desse planeta. A Lei do Sete é organizativa. Ficou conhecida esotericamente como a Lei do Heptaparaparshinok, que rege a harmonia universal. Passamos, então, a falar um pouco agora como a engrenagem universal se movimenta baseada nessa lei, a lei do sete. Então vamos perceber algumas coisinhas. São 7 os dias da semana. Cada lua passa por períodos de 7 dias. As Pleiades são constelações de 7 estrelas. A música é formada por 7 notas. São 7 os pecados capitais. Possuímos 7 chakras principais. Poderíamos ilustrar com diversos outros exemplos, mas por meio desses já fica claro como opera a lei do 7. E mais adiante nós vamos entrar um pouco mais a fundo nisso. Então, sobre a lei do 7 ainda, vamos entender um pouco, falar um pouco sobre os registros akáshicos. Os registros akáshicos são a memória da natureza. Só se pode alcançá-los atualmente utilizando os suprassentidos, pois a ciência atual não dispõe de meios para entendê-los. Através dos registros, podemos ver o passado, o presente e as fortes probabilidades em relação ao futuro. Martis Rampa foi um antigo monge dos mosteiros asiáticos e trouxe ao Ocidente muitos conhecimentos iniciáticos vindo do Oriente. Em seu livro A Sabedoria dos Lamas, Rampa exemplifica o que são os então registros akáshicos. Vamos acompanhar um trecho. Imagine ser um cinegrafista que sempre existiu e sempre existirá, dispondo de quantidade ilimitada de filme. Desde o início do tempo, você filmou tudo o que já aconteceu, em todos os lugares, a todas as pessoas. Você continua filmando os acontecimentos de hoje? Isso representa o registro akáshico. Tudo quanto já aconteceu se acha impresso no éter. Como os impulsos luminosos ficam registrados no filme ou a voz em uma fita de gravador. Como tudo está registrado no mundo multidimensional, é possível compreender, através desses registros, tudo o que afeta, já afetou e poderá ainda afetar todos na Terra e também fora dela. Pois, conforme Rampa, quando se examina o registro akáshico, vale a pena lembrar
que se você pudesse viajar instantaneamente a um planeta muito longínquo e se tivesse um instrumento muito especial, a luz que lá estivesse chegando, vinda da Terra, poderia mostrar o que estaria acontecendo ao nosso planeta 100, 1000 ou 10.000 anos antes. Com o instrumento especial, você conseguiria ver a Terra como a mesma foi há 1000 anos. As fortes probabilidades futuras também são demonstradas nos registros, pois eles detectam a forma que a ordem das coisas tendem a seguir. Vamos falar um pouco sobre as raças. Atualmente, a Terra está na quinta das 7 raças que todo o planeta produz. Cada raça, por sua vez, originará outras 7 sub-raças, com um total de 49 manifestações. Sendo assim, para os gnósticos, a teoria de Darwin de que o homem seria uma evolução do macaco não procede. Então, entendemos aqui como foi a evolução humana de acordo com o conhecimento gnóstico. Vamos ver dentro da gnose como que aconteceu essa tal evolução. Então, falando sobre a raça protoplasmática. O nome provém do fato de ter sido a primeira raça a plasmar na Terra. Sua formação se deu na região que hoje conhecemos como Polo Norte. Os seres dessa primeira raça tinham a constituição física gelatinosa e etérica, pois eram mais energia do que matéria. Eram a essência divina encarnada. Sabiam levitar, flutuar nas águas e podiam mudar de forma. Eram criaturas celestes e angelicais. Possuíam castelos e rituais sagrados. O sistema de reprodução era de células que se dividiam. No interior das células ficava visível a semente em gestação, criaturas transparentes. À hora do nascimento, o organismo, pai e mãe, se dividia em dois e dava origem ao filho andrógeno. Por isso, um ser não precisava do outro para reproduzir. Essa raça viveu milhares de anos na Terra. Ela e suas 7 sub-raças não foi destruída como as outras, posto que não se degenerou, continua existindo. Aliás, no mesmo local, na calota polar norte, na sagrada ilha de Thule, mas em dimensões superiores. Os seres sagrados dessa raça ainda ajudam o planeta Terra. Já a próxima raça, a raça hiperbórea, segunda raça que habitou o planeta, formada por seres gigantes, em torno de 6 metros de altura. Pareciam vegetais, pele era esverdeada, e viveram nas atuais regiões da Ásia, Sibéria, às margens do lago Loch Ness, dentre outros locais. Hoje, grande parte de seus antigos territórios está no fundo do oceano. Os corpos desses seres possuíam mais matéria do que os da raça anterior. Perderam, então,
a capacidade de levitar, mas ainda se comunicavam de forma telepática. Os ossos de seus organismos ainda não estavam solidificados, mas pareciam músculos tão flexíveis que eram razão pela qual não se encontram hoje ossadas daquela época. O sistema de reprodução também era no estilo pai-mãe, no qual não se necessitava de um segundo elemento. A semente se formava sem existir a relação sexual. Assim, como nos vegetais. O broto da semente se desenvolvia na barriga da perna e ficava ali por meses, até que se soltava e formava então outro organismo. Está aí o motivo pelo qual, até hoje, os homens sentem uma certa atração pela barriga da perna das mulheres. Suas primeiras subraças eram perfeitas, mas com o tempo se degeneraram e perderam a essência da primeira raça sagrada. Suas civilizações foram fulminadas por ciclones e furacões. Restou um pequeno grupo para a formação, então, da terceira raça. Posso continuar falando das raças ou está muito rápido o conteúdo? Comente aí, sim, está muito rápido ou não, posso continuar falando. E aí eu vou continuar falando aqui, só comenta aí se eu, né, se está muito rápido ou não, senão a gente vai mais devagar, tá certo? Mas dando continuidade, então, surgiu ali a raça lemuriana. A terceira raça que habitou o planeta foi a lemuriana. Seu território se situava onde hoje fica o Oceano Pacífico, a Austrália, lá a Ilha de Páscoa, a costa do Chile, o Camboja, o Japão, a Indochina, partes do México, dentre alguns outros lugares. E um destaque que o idioma chinês ele é lemuriano. A constituição física dos lemurianos era muito diferente da raça anterior. Braços e pernas compridos, tinham entre 4 e 5 metros de altura, orelha imensa, que tocavam os ombros. A Bíblia, em diversas passagens, fala dos gigantes da terra. Um trechinho da Bíblia. Havia naqueles dias gigantes na terra. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Isso lá em Gênesis capítulo 6. Em tempos recentes, inclusive, encontraram a ossada de um homem medindo 5 metros e 18 centímetros lá nas Filipinas. No Paquistão, acharam outro medindo 3 metros e 35 centímetros. Os olhos separados permitiam que enxergassem a parte da frente, como também a parte de trás. Tinham também um olho no meio da testa e por isso ficaram conhecidos como os cíclopes. Para a mitologia, por meio desse olho, conseguiam ver as várias dimensões do universo, os outros planetas, bem como as entidades do ar, da terra, da água e do fogo. Percebiam as almas dos mortos como se vivas fossem. À hora da morte, o lemuriano cavava a sua própria sepultura e deitava nela. Com o passar dos séculos, o olho dos lemurianos foi se atrofiando. Hoje, ela é conhecida como a nossa glândula pineal. A grande característica dessa raça foi o poder da vontade.
Podiam erguer castelos apenas com o desejo de assim realizar isso. Acerca desse assunto, foi registrado pelo Dr. Rudolf Steiner em sua obra Atlântida e Lemúria. Quando, uma partezinha do livro, quando queriam construir, não consideravam o peso que podia suportar o tronco de uma árvore, uma rocha, por exemplo. Bastava olhar para a sua resistência. Dessa forma, foram capazes de construir e fazer instalações sem necessidade de recorrer à arte de engenharia, pois a confiança absoluta na sua própria força de imaginação foi suficiente para enfrentar todos os problemas. Inicialmente, na raça lemuriana, os seres eram hermafroditas, ou seja, possuíam os dois sexos. Contudo, por volta da terceira subraça, deu-se a separação dos sexos. Ainda assim, a cópula era considerada um ritual sagrado. Praticava-se por meio dela a magia. Sobre o tema, vejamos o que disse o Dr. Rudolf Steiner. O amor sexual se infundiu no homem como um ato de transferência de pensamento. Devido a estas primitivas condições, todas as expressões desta origem foram de qualidade mais pura e nobre. Tudo aquilo que tomou um caráter inferior e desagradável deve-se às épocas posteriores, depois que o homem se tornou mais independente e aí acabou arruinando a pureza primitiva dos seus desejos. Naquela época, inexistiam intercâmbios sexuais por motivos simplesmente egoístas. Também foram os lemurianos que deram origem à palavra. Falavam usando apenas vogais. Muito depois é que surgiram as consoantes. A respeito disso, Samael também se pronuncia na obra A Revolução de Bel. E ele diz o seguinte: esses eram os tempos da Arcádia. O homem sabia escutar, entre as vogais da natureza, a voz dos deuses. Essas 7 vogais são I, E, O, U, A, M, S, que ressoavam no corpo dos lêmures com toda a música inefável dos compassados ritmos do fogo. Os seres dessa raça, de início, não experimentaram os prazeres ou as dores do mundo, pois estavam focados nas revelações espirituais, sendo assim sobre-humanos e imensamente sábios. Prossegue Samael acerca desse comentário. Ó época dos titãs, a época em que os rios manavam leite e mel. Os lêmures foram de alta estatura e tinham ampla fronte. Usavam simbólicas túnicas brancas na frente e negras atrás. Tiveram naves voadoras e carros propulsionados por energia atômica. Iluminavam-se com a energia nuclear e chegaram a um altíssimo grau de cultura. Porém, infelizmente, não houve preservação da essência. Tanto que, em suas últimas subraças, após explorarem de maneira equivocada os prazeres materiais, os lemurianos involuíram e
se degeneraram. Com a corrupção da raça, o continente Lemúria teve um fim trágico. Foi devastado por terremotos, vendavais e erupções vulcânicas. As terras pertencentes a esse povo afundaram e a civilização da época foi igualmente padecendo. Enquanto Lemúria afundava no Oceano Pacífico, outras terras se erguiam no Atlântico, para que fosse dado início à raça Atlante, formada pelos raros sobreviventes lemurianos. Então, vamos falar agora, já que a gente viu aí que vocês, né, estão compreendendo e eu posso continuar aí passando conteúdo, vamos adiante. Vamos falar sobre a raça Atlante. Já conhecemos um pouquinho sobre ela numa outra aula, mas vamos lá. Sobre o que diz respeito à quarta raça que povoou o planeta, situada em um continente chamado Atlântida, no qual hoje se localiza o Oceano Atlântico, cujos habitantes eram gigantes e de pele avermelhada. E, como eu disse, para entender um pouco mais aqui, nós gravamos uma aula inteirinha falando sobre os Atlantas, né? Então, lá fica bem mais explicadinho, tá todos os detalhes, só para mim não ficar repetindo muito aqui, mas vamos só destacar, entretanto, aqui, que de acordo com os registros acásticos, os Jogos Olímpicos começaram em Atlântida. Os gregos apenas reproduziram a tradição dos atlantes. Entretanto, naqueles antigos tempos, o esporte ele era considerado sagrado, disciplinado e fraternal. Não ocorriam as disputas doentias e as desonestidades que existem hoje. Mas, falando sobre as sub-raças atlantes, primeira sub-raça, Artimoahal, constituída pelos sobreviventes da então Lemúria, deram início ao desenvolvimento da memória e das primeiras palavras. Todos os sons pronunciados carregavam consigo poderes. Segunda sub-raça, Tlavatli, a memória já estava bem desenvolvida. Iniciaram-se os primeiros reinados e os impérios. A terceira sub-raça, então, Tolteca. Os poderes extrasensoriais eram bem avançados e a ciência ligada, então, à magia. Não confundir aqui os toltecas atlantes com os que estiveram bem depois na América, pois as épocas e os costumes foram muito diferentes. Já a quarta sub-raça, Turânio. Aqui, os atlantes já haviam dominado a energia vital, a energia atômica e o poder da imaginação. Viajavam pelo sistema solar, criando máquinas fabulosas. Todavia, registre-se que foi nessa sub-raça que começaram a se formar os primeiros egos, os quais hoje nós temos 99% de nós, esses malditos, digamos assim, egos, né? Então, iniciou-se lá. E como lá na época, como consequência, os poderes espirituais tiveram o início do declínio. E aí vem a quinta sub-raça simítica. Ainda possuíam um grande poder mental e muitas qualidades espirituais, mas já tinham ali
um karma negativo para quitar devido à sub-raça anterior. Se você não sabe o que é karma, dharma, tem uma aula gravada, como eu disse, é um quebra-cabeça, eu estou levando isso numa sequência, é importante assistir todas as aulas. Então, a sexta sub-raça, a Cádia, foram construídas grandes cidades e houve um intenso desenvolvimento do comércio. Mas já eram seres bem mais imperfeitos se comparados aos das sub-raças anteriores. E aí vem a sétima sub-raça mongol, avançada tecnologia, muita intelectualidade, entretanto, moral e sabedoria asfixiadas pelos valores mundanos. Houve então o fim da raça Atlante por meio do cataclismo conhecido como, já falamos também, o dilúvio. E esse dilúvio é aquele que você, vou repetir de novo, conhece lá na Bíblia Sagrada. A civilização afundou e deu espaço a novos lugares. Sobre a destruição de Atlântida, volte lá naquela aula onde falamos de Atlântida, que lá está tudo explicadinho. Mas vamos falar agora sobre a raça ária. Somos nós a quinta raça a habitar o planeta Terra. Todas as pessoas de todos os continentes atuais fazem parte da raça ária ou ariana, que iniciou após o dilúvio. Ao contrário das outras raças que falamos há pouco, não temos uma única cor. Portanto, não é a tonalidade de pele que nos classifica a níveis evolutivos. Samael, em uma de suas obras, O Mistério dos Maias, ele diz o seguinte: o homem atual descende dos gigantes antediluvianos. Como já explicamos aqui anteriormente, toda raça tem 7 sub-raças. A semente da nossa raça ariana é nórdica, mas ao mesclar-se com os sobreviventes atlantes, deu origem às sub-raças, ao tronco ário. A raça ária segue o mesmo trajeto de corrupção. Os sentidos estão perdendo a potência devido principalmente ao mau uso da poderosíssima força humana, a energia sexual. Há muito tempo a humanidade não conhece gênios, como já falamos aqui, gênios do nível de Einstein, Galileu Galilei, Shakespeare, Tesla, dentre outros. Nós acabamos esbanjando nossas potencialidades e nos corrompemos em nome da matéria, que simplesmente perece. Não preservamos a essência, o real motivo da existência, o espírito, a centelha de luz que tem feito um esforço abrasador para conseguir muito raramente, e aqui eu repito, raramente se manifestar. Estamos soterrados por mentiras, fantasias, anedotas e superficialidades. Somos bolo de isopor, uma terra árida, um céu nublado. Mas vamos falar das sub-raças ária. Primeira sub-raça, proveniente da Ásia Central. Os lugares onde essa sub-raça habitou são hoje reinos desaparecidos, dos quais restam ruínas no Himalaia. Próximas ao Tibete estiveram suas civilizações. Segunda sub-raça, oriunda da Índia e do sul da Ásia, nas terras dos Vedas, no vale do Industão. Existiram
culturas esotéricas e civilizações. Terceira subraça, Babilônia. Caldeia e Egito foram palcos para as civilizações criadas pela terceira subraça. Já a quarta subraça, Roma, Grécia, Itália e Atenas, foram cenários das civilizações criadas pela quarta subraça. Quinta subraça é a anglo-teuto-saxônica. Dessa quinta subraça, são infelizes marcos a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Sexta subraça, resultado da mescla dos conquistadores espanhóis no território Pele Vermelha, que ocorreu com muita dificuldade, pois houve violência e barbárie. Depois, nos Estados Unidos, houve nova fusão de raças, igualmente com dificuldades, tudo objetivando formar a sexta subraça. Esta, na América Latina, se originou com mais facilidade. Falando agora, então, sobre a sétima subraça, ainda não existe. Será formada pelos sobreviventes do cataclismo que destruirá, então, a raça ária. Ramu, em Atlântida, fez a seguinte profecia: se eles esqueceram-se de que devem ser superiores, não pelo que adquirem, e sim pelo que dão, a mesma sorte tocar-lhes-á. Melquisedeque, no Tibete, também profetizou a respeito. Os homens, ou melhor dizendo, os mamíferos racionais, cada vez mais se esquecerão de suas almas para ocuparem-se apenas de seus corpos. A maior corrupção virá reinar sobre a terra. Virão então os inimigos dos deuses e do Espírito Divino, os quais jazem nos próprios homens, aqueles que levantam a mão sobre o outro perecerão também. Os esquecidos, os perseguidos, erguer-se-ão depois e atrairão a atenção do mundo inteiro. Então eu enviarei um povo desconhecido até agora, o exército da salvação mundial, o qual, com a mão forte, arrancará as ervas do terreno da cultura e o vício, e conduzirá os poucos que permanecem fiéis ao espírito do homem na batalha contra o mal. Fundarão uma nova vida sobre a terra, purificada pela morte das nações. E agora, nós falamos então um pouquinho, vamos falar sobre a raça Corade. Comenta aí, posso continuar mais um pouquinho, sim ou não? Vai comentando aí, se você achar que não, eu paro. E aí, continuamos mais um pouquinho? Pode ser? Vamos terminar essa questão aí? Sim ou não? Comente aí. Vamos lá. A sexta raça começará após a passagem de Hercólobos pela Terra e se chamará Corade. Já falamos sobre isso um pouquinho. Ela terá cor morena e viverá numa terra modificada. Essa raça desfrutará a idade de ouro, os 1000 anos de luz, que cita inclusive a Bíblia. Somente farão parte da nova raça aqueles que estiverem conscientes. Isso implica necessariamente na eliminação do ego, e isso é o propósito, né? É uma chave aqui do nosso curso, nós despertarmos essa questão da consciência e eliminarmos assim o máximo que nós pudermos do ego. Na obra A Sabedoria do Ser,
de Samael, há grande ênfase ao dizer que só habitará o território da nova raça aqueles que não possuírem ego, quaisquer resquícios de sentimentos inferiores, reveladores do ego, serão suficientes para fazer com que o ser vá para outros mundos, depurar-se, mas não fique aqui na Terra. Isso, é claro, se já estiver em avançado estágio de trabalho interno. Do contrário, será conduzido aos abismos. Mas, segundo a gnose, há também uma segunda hipótese no caso de ainda não haver depuração total, mas parcial do ego. Vejamos o que diz Samael na mesma obra que eu citei há pouco. Os que tenham dissolvido o ego ou parte do ego poderão terminar de dissolvê-lo na ilha a qual serão encaminhados durante o novo êxodo. Haverá um grupo selecionado da humanidade que será levado secretamente a um local do Pacífico. Lá, esse pessoal selecionado poderá terminar de dissolver o ego, se ainda não o dissolveu, para que quando apareça o arco-íris duplo e as novas terras surjam, essa gente ou essa soma de pessoas entre nas terras novas. E aí agora a sétima raça. Ainda não se sabe o nome da sétima raça. Sabe-se somente que, cumprindo a lei dos sete, será a última raça a habitar o planeta Terra. Depois disso, a Terra se transformará numa nova lua. E, para nós finalizarmos, vamos ver um pouco mais sobre alguns trechos do livro Os Mistérios dos Maias, aí de autoria aí de Samael. Os deuses da natureza trabalham muitíssimo para criar seres autoconscientes. Os deuses tiveram que fazer experimentos nos laboratórios da natureza, embora seja bom saber que a luta dos deuses para criar o homem ainda não terminou. No entanto, o ser humano, o chamado homem, tem que renunciar muito o que estará nos jardins zoológicos do futuro. A natureza é implacável e o nascimento de um anjo-homem custa milhões de vítimas. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Eu vou falar agora sobre a palavra cíclopes. Na mitologia grega, eram os gigantes imortais com um só olho no meio da testa. Segundo o hino de Calímaco, trabalhavam com Hefesto como ferreiros, forjando os raios usados por Zeus. Então, chegamos aqui ao fim de mais uma aula. Ficamos sabendo um pouco mais sobre as raças, falamos mais detalhadamente sobre isso. Espero ter trazido um pouco mais de conteúdo, né, novo para você e assim possamos dar continuidade e aprofundando cada vez mais, né, o nosso conhecimento aqui no nosso curso. Uma escadinha, um quebra-cabeça. Se você está assistindo essa aula sem ter visto as outras aulas, muito importante assistir desde o início. Deixe um comentário aí, dê seu like na nossa aula, ajude o canal. Boa noite, obrigado pela presença de todos. Vamos falar mais adiante sobre mais umas questões da Lei do Sete, isso para não trazer muito conteúdo, não ficar muito impactante já no início. Vamos aos pouquinhos, né? Apesar de ser conteúdo muito novo ainda para a maioria, mas vamos adentrando vagarosamente aí dentro desse mundo aí, tá certo? Boa noite, obrigado a todos, valeu, até mais.